Capítulo 3. O Salão das Máscaras. Nahum não pregou os olhos naquela noite. As vozes dos eunucos e conselheiros ecoavam pelos corredores como fantasmas, e o olhar do príncipe herdeiro, frio, inquisidor e ao mesmo tempo curioso, ainda queimava dentro dela. E um mistério se mantinha. Todos pareciam vê-la com roupas e até etnia diferente, mas isso não a incomodou. Nahum nunca se interessa por essa forma de mistério. Deduziu ter relação com sua viagem no tempo e tirou isso da mente. Ao amanhecer, um som metálico anunciou o início das cerimônias do dia. O palácio estava em polvorosa. Nobres de famílias influentes enchiam os corredores. Eunucos corriam com rolos de pergaminho e damas de vestes coloridas murmuravam rumores sobre a estranha de cabelos azuis. O príncipe herdeiro, Yigon, preparado para uma audiência com ministros, ordenou que Nahum fosse trazida consigo. "Quero que todos vejam quem ela é", disse ele, num tom calculado. O interior do Jeonjong Hall, com pilares de madeira vermelha e telhas verdes que brilhavam sob o sol, tornou-se o palco de um espetáculo inesperado. Os ministros se ajeitaram em seus assentos, as mangas de seus hanboks arrastando pelo chão polido, e cada olhar se fixou em Nahum. Alguns riram baixinho. Outros a olharam como se fosse uma ameaça ao tecido da ordem confuciana. O erudito Kim Jwa-geum, sobrinho do temido Heungseon Daewon-gun, foi o primeiro a comentar. "Majestade, trazer uma mulher desconhecida de aparência tão indecorosa para este salão não é apenas ousadia, é perigo." Nahum, incapaz de se calar, disparou. "O que tem de errado com minhas roupas, merda? E perigo está em homens que escondem covardia atrás de palavras bonitas." Um murmúrio escandalizado percorreu o salão. Yigon reprimiu um sorriso, mas sua expressão permaneceu rígida. Entre os conselheiros, um nome se destacou: Jo Byung-seok, jovem oficial da Guarda Real, conhecido por sua lealdade cega. Ele a fitava com uma mistura de fascínio e desdém. "Majestade, permita-me investigar essa mulher. Talvez ela seja espiã dos Manchus." Yigon ergueu a mão, silenciando-o. "Ninguém tocará nela sem minha ordem." À noite, uma cerimônia estava marcada. Uma dança de máscaras no pátio interno, em honra a visitas da família Andong-kin. O príncipe, para espanto de todos, ordenou que Nahum assistisse ao espetáculo ao seu lado. As tochas tremeluziam, as máscaras dos dançarinos refletiam deuses, demônios e espíritos. Enquanto os nobres observavam, Yigon se inclinou discretamente e murmurou em seu ouvido: "Você fala como se tivesse vivido em outro tempo. Quem é você, Nahum?" Ela sentiu o coração acelerar. A dança parecia ecoar o próprio destino. Choque entre mundos, entre eras, entre verdades que não podiam coexistir. Seus pensamentos eram muito à frente até da Coreia do século XXI. Imagina na dinastia Joseon. Naquele instante ela soube, sua presença no Joseon não era acidente. Algo muito maior a aguardava. E pela primeira vez o príncipe herdeiro deixou escapar um sorriso verdadeiro. Nahum acordou cedo naquela manhã. O corpo ainda pesado com a estranheza de estar presa em um tempo que não era o seu. A cama onde dormir era dura, os lençóis ásperos e o cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao incenso suave que ardia em algum ponto do palácio. Ela suspirou fundo, a cada detalhe ao seu redor. A arquitetura de madeira delicadamente entalhada, os sons distantes de sinos e passos cadenciados, o som dos eunucos organizando o dia, a realidade a golpeava. Ela estava no coração da dinastia Joseon. Só nesse momento ela foi pensar no perigo que estava correndo. Ainda vestia as roupas que lhe deram na noite anterior, hanboks de seda simples, porém impecáveis, em tons de azul profundo. O cabelo, antes tingido de azul elétrico, agora escorria negro como tinta até a cintura, como se o próprio tempo tivesse decidido disfarçar sua diferença. Ela se olhou num espelho de bronze e quase não se reconheceu. Não se lembrava de ter pintado o cabelo. "Eoni, acordada tão cedo?" A voz doce de Hae-jin, uma das damas do palácio designadas para ajudá-la, soou à porta. Nahum virou-se, arqueando as sobrancelhas. "Eoni, eu nem sei se sou sua irmã ou sua inimiga." Hae-jin riu, um riso nervoso. "O príncipe herdeiro deseja vê-la outra vez." O coração de Nahum disparou. Desde o primeiro encontro, a tensão entre eles parecia eletrificar o ar. Ele a olhava como se fosse um enigma insolente, e ela devolvia o olhar com um desafio que ninguém no palácio ousaria sustentar. O Salão da Harmonia estava cheio quando ela entrou. Oficiais, conselheiros, eruditos,
Todos a observavam como se fosse um animal selvagem que por acaso havia invadido aquele mundo. O príncipe herdeiro Yi Gong, futuro imperador Mundio, estava sentado em seu trono cerimonial. Não o trono real, mas uma cadeira elevada de madeira envernizada, o corpo ereto, as vestes vermelhas bordadas com dragões dourados. Seu olhar frio e calculista pousou em Na-hyun assim que ela cruzou as portas. "A mulher estrangeira", disse ele, a voz firme e quase cortante. "Ou devo chamá-la de espírito?" Um murmúrio percorreu a sala. Alguns conselheiros assentiam, como se fizesse sentido. Outros franziram a testa, incomodados. Na-hyun ergueu o queixo, o coração acelerado, mas a língua afiada não se deixou domar. "Nenhuma coisa, nem outra. Sou apenas eu mesma." Diferente, sim, mas de carne e osso. O choque foi imediato. Alguns conselheiros tossiram. Um deles chegou a tapar a boca como se a insolência fosse uma blasfêmia. Yi Gong, no entanto, não desviou o olhar. Ele se levantou lentamente e desceu os degraus do trono, aproximando-se dela até que apenas um palmo os separasse. "Você fala como se não conhecesse o peso da hierarquia." Sua voz soava baixa, mas carregada de autoridade. Na-hyun respirou fundo e seus olhos faiscaram. "Conheço bem demais. É justamente por isso que a desprezo." Um silêncio sufocante tomou o salão. Até mesmo Hae-jin, escondida entre as damas, levou a mão à boca em choque. O príncipe sustentou aquele olhar por longos segundos e, para surpresa de todos, sorriu. Não um sorriso aberto, mas uma curva sutil dos lábios, carregada de algo entre ironia e interesse. "Então aprenda! Aqui, até mesmo o vento curva-se ao trono. Mas você..." Ele inclinou-se, como se estudasse seus traços de perto. "É como uma chama que insiste em queimar contra o sopro." Na-hyun sentiu o rosto esquentar. O coração pulava de um jeito que ela odiava admitir. "Talvez o vento precise de uma chama para lembrar que pode ser domado", retrucou, sem baixar os olhos. Um novo burburinho ecoou pela sala. Os conselheiros estavam indignados, mas Yi Gong ergueu a mão, silenciando-os. "Retirem-se", ordenou. "Quero falar a sós com ela." A sala foi esvaziada rapidamente, restando apenas os dois. Um peso quase palpável pairava no ar. "Você é perigosa", disse ele em tom baixo, "e ainda assim não consigo afastar os olhos de você." Na-hyun engoliu seco. Parte dela queria responder com um sarcasmo, mas outra parte, a parte que começava a sentir o fascínio da corte, do mistério, daquele príncipe preso entre tradição e desejo, a fez apenas sorrir de canto. O perigo sempre foi mais atraente que a obediência. Respondeu. Eles ficaram em silêncio por um instante, os olhares trocados como lâminas em duelo. E, pela primeira vez, Na-hyun sentiu que talvez pudesse sobreviver naquele tempo. Não se dobrando, mas sendo exatamente quem era. Naquela noite, no pátio interno iluminado pela luz escarlate, Hae-jin se aproximou dela. "Você não tem medo?" perguntou aflita. "Ninguém fala assim com o príncipe herdeiro." Na-hyun riu, olhando para o céu estrelado. "O medo nunca me levou a lugar nenhum. E se o príncipe quiser me calar, vai ter que me enfrentar todos os dias." Mas no fundo ela sabia. Cada olhar dele, cada palavra, aprendia mais e mais naquele passado. Fim do capítulo 3. Poema do capítulo 3. O Salão das Máscaras. Entre tochas e sussurros, a máscara dele caiu por um instante e vi não o príncipe, mas o homem, preso entre o trono e o desejo. Eu, chama insolente queimando no coração do salão, não nasci para me curvar, mas para incendiar o vento que tenta me dobrar. Se perigo é o nome que me dão, aceito como coroa, pois neste jogo de olhares, talvez o perigo seja a única verdade.